boa noite. Boa noite. Sinais de esperança contra a pandemia. Um indígena de 8 anos é a primeira criança vacinada no Brasil. E o governo afirma que todos os estados terão recebido as doses ainda hoje. Números oficiais registram o início de uma queda nos casos de Covid no Reino Unido. No Brasil, o movimento ainda é o oposto. A Omicron provoca um aumento explosivo de doentes em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro autoriza construções em áreas de cavernas. Inclusive as mais importantes para estudos científicos. Morre o poeta amazonense e defensor da floresta, Tiago de Mello. Os brasileiros praticamente esquecem a existência dos cheques bancários. E pela primeira vez na história, os Estados Unidos estampam no dólar a imagem de uma mulher. A escritora e ativista Maya Angelou. O Jornal Nacional começa agora. 21 estados e o Distrito Federal já receberam as doses de vacina infantil contra a Covid. 12 dos 26 voos que levariam as vacinas foram cancelados ou remarcados. Segundo as empresas aéreas, por desfalques da tripulação com Covid. Mas o governo espera que ainda hoje todas as doses já estejam em seus destinos. Na maioria dos estados, a vacinação começa na segunda-feira para crianças de 5 a 11 anos que tenham comorbidades ou deficiências e também as indígenas e as quilombolas. A vacinação é um direito das crianças e um dever do Estado, garantido pela Constituição. O Estatuto da Criança e do Adolescente é categórico. A vacinação das crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O advogado Ariel de Castro Alves, integrante do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, explica que cabe aos pais, mães ou responsáveis cumprir a lei. A partir do momento que a agência sanitária e o próprio Ministério da Saúde recomendam determinada vacinação, ela passa a ser obrigatória. A única exceção, claro, é se existirem pareceres, laudos, receitas de que determinada vacina possa gerar risco para alguma criança. No fim de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a obrigatoriedade da vacinação é constitucional e que o direito à saúde coletiva das crianças deve prevalecer sobre a liberdade de consciência e a convicção filosófica das famílias. Em São Paulo, uma lei de 2020 obriga as escolas a pedir a caderneta de vacinação de alunos de até 18 anos no momento da matrícula. E o Conselho Tutelar deve ser acionado se os pais ou responsáveis se recusarem a apresentar o documento ou se as vacinas não estiverem em dia. Mas isso não impede que crianças e adolescentes continuem frequentando a escola, como mostra essa reportagem do G1. Desde 1977, o Programa Nacional de Imunizações prevê uma lista de vacinas obrigatórias, que vem sendo atualizada ao longo dos anos. A vacina contra a Covid ainda não entrou nessa relação, mas pela lei da pandemia de 2020, estados e municípios podem torná-la obrigatória. Um documento do Fórum Nacional de Justiça Protetiva, aprovado por juízes da infância e juventude de todo o país, diz que pais ou responsáveis legais que não imunizarem seus filhos, inclusive contra a Covid, podem responder por infração administrativa prevista no ECA, como multa de 3 a 20 salários mínimos. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê um leque de punições que pode variar de uma pequena advertência, até mesmo, nos casos mais graves, a perda do poder familiar. A Constituição Federal, aqui no Brasil, ela estabelece que o direito da criança, o direito à saúde e à vida das crianças é sempre uma prioridade. Hoje, em São Paulo, foi aplicada a primeira dose pediátrica da vacina contra a Covid numa cerimônia simbólica. Davi Siridiuê, da etnia Chavante, recebeu o imunizante da Pfizer logo no começo da tarde. Houve vacinação simbólica também de crianças de 5 a 11 anos em Santo André, no ABC Paulista, e no Recife. O médico e advogado sanitarista Daniel Dourado considera que as leis brasileiras são suficientes para incentivar a vacinação, mas afirma que não são elas apenas que vão garantir o maior número de crianças e adolescentes imunizados. A vacinação é feita principalmente a partir de campanha, a partir de informação da população. O que é necessário é passar uma mensagem clara
e direta para a população de que a vacina salva a vida, que ela é importante, é segura. Então, é isso que precisa ser feito. A obrigatoriedade, ela sempre existiu. A gente não imagina que vai haver uma fiscalização em torno da obrigatoriedade de vacina. Não é por aí que a vacinação se faz e não foi por aí que o PNI se tornou um programa exemplar no mundo todo. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde criticou o Jornal Nacional de ontem pela reportagem que registrou a chegada do primeiro lote das vacinas pediátricas contra a Covid. A reportagem lembrou que a autorização da Anvisa para o uso da vacina da Pfizer em crianças foi no dia 16 de dezembro, mas que o Ministério da Saúde postergou a decisão sobre vacinar ou não as crianças. A reportagem nem chegou a mencionar aquela tentativa do presidente Bolsonaro e do ministro Queiroga de exigir uma receita médica para a aplicação de vacina em criança. A repórter citou apenas que, entre outras medidas, foram realizadas uma consulta e uma audiência públicas. A reportagem também lembrou que o próprio ministro Marcelo Queiroga, ao tentar justificar a demora para essa decisão, tem afirmado que a pressa é inimiga da perfeição. Em nota, o Ministério da Saúde negou ter havido atraso. Afirmou que o prazo foi o melhor possível e compatível com aquele experimentado por outros países. E defendeu a consulta pública sobre a vacinação infantil, que os especialistas disseram ser desnecessária e infundada num processo de aprovação de medicamentos. A nota do Ministério da Saúde não faz referência à frase do ministro Queiroga sobre a pressa ser inimiga da perfeição. Fica o registro. Manaus está enfrentando um aumento explosivo do número de casos de Covid. O centro de testagem abriu há 3 dias e desde então está lotado. Dos mais de 2 mil testes realizados ontem, 75% deram positivo para a Covid. Aqui, depois do exame, é possível ter acesso ao médico. Unidades de saúde de Manaus também oferecem esse teste rápido, só que cada vez chega mais gente. Outro espaço como esse vai ser aberto semana que vem. A procura pelo exame de detecção da Covid se espalhou pela cidade e o resultado positivo para a doença também. Os casos no Amazonas voltaram a disparar esse mês de janeiro após a chegada da Ômicron no estado. As primeiras confirmações da doença por essa variante foram há apenas 10 dias. No dia 4 de janeiro foram 172 casos confirmados. Hoje, 2.782, 16 vezes mais. As internações e mortes não acompanharam este ritmo. De acordo com o governo do Amazonas, a maioria dos internados em UTI não se vacinou ou está com a vacinação incompleta. Exatamente um ano atrás, o estado viveu a pior crise na saúde, com hospitais em colapso por falta de oxigênio. Para conter o novo pico da doença, um decreto restringe o número de pessoas em festas. O prefeito de Manaus estabeleceu hoje teletrabalho por 15 dias para servidores municipais e falou do carnaval. Não vai ter uma autorização da Prefeitura de Manaus com relação às festas, a blocos, a desfiles. Portanto, o importante nesse momento é vacinar. Vamos nos vacinar, que estamos resguardados, muitos resguardados, com relação à saúde de todos. O Amazonas está com 55% da população vacinada com pelo menos 2 doses do imunizante. Agora à noite termina a ação em supermercados. Foi assim que muita gente colocou o cartão de vacina em dia. Estou tomando a terceira hoje. Se tiver a quarta, a gente toma a quarta, porque enquanto não acabar essa pandemia, né? As pessoas tenham consciência que a vacina é preciso. 14 de janeiro aqui, meu aniversário. Eu estou aqui comemorando, me imunizando, né? O Comitê de Enfrentamento à Covid do Amazonas atrasou em uma semana o início presencial do ano letivo da rede pública e recomendou que as escolas da rede privada comecem as aulas presenciais na mesma data, dia 14 de fevereiro. Agora a gente vai atualizar os números da pandemia, da vacinação em todo o Brasil, reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Malu, boa noite. Boa noite, Bonner, Ana Luísa, e uma boa noite a todos. O Brasil registrou de ontem para hoje 238 mortes. 100 dessas mortes foram informadas pelo estado de São Paulo.
A Secretaria de Saúde do Estado diz que isso não significa que os óbitos ocorreram nas últimas 24 horas, mas que foram informados pelos municípios de ontem para hoje e que pode haver dados represados. Já são 620.847 vítimas da doença no país. Nas últimas 24 horas, foram 110.037 novos casos conhecidos. O total passa de 22.925.000. A média de casos continua em alta expressiva. O aumento hoje foi de 743% na comparação com a média de 2 semanas atrás. Esse é o maior aumento percentual da média de casos desde o começo da pandemia. Chegamos a 68.160 casos por dia. A média de mortes também está em alta, de 42%, são em média 138 óbitos por dia. 17 estados estão com alta na média de mortes, 4 têm estabilidade, 5 estados e o Distrito Federal aparecem com queda. Hoje, 13 estados não divulgaram as informações sobre a vacinação. Nas últimas 24 horas, 32.249 pessoas receberam a primeira dose, 125.298 a segunda dose ou a dose única, 554.274 a dose de reforço. O total do dia ficou em 711.821 vacinados. Desde o começo da vacinação, mais de 161.800.000 brasileiros tomaram a primeira dose da vacina, 75,88% da população. 145 milhões estão com a vacinação completa, 68,10%. E mais de 32 milhões já tomaram a dose de reforço, 15,17%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Ana Luísa Bonner. Obrigada, Malu. No Reino Unido, os números indicam que o surto de Ômicron entrou em fase de queda. O ministro da Saúde britânico reconhece que os hospitais continuam pressionados, mas enxerga o que chamou de sinais encorajadores de queda nas infecções. O gráfico deixa isso claro. O pico de contaminações pela Ômicron foi no último dia 5 e parece mesmo estar ficando para trás. O patamar de casos diários ainda é alto, mas a tendência nitidamente de queda. Hoje o número de novos casos ficou abaixo de 100 mil pela primeira vez desde o dia 21 de dezembro. O governo já planeja suspender ainda esse mês a exigência do certificado de vacinação para entrada em alguns lugares. A melhora no cenário já fez a França flexibilizar as regras para quem chega do Reino Unido. Agora não é mais necessário apresentar uma razão especial para a viagem. Esse britânico aí comprou passagem assim que a regra foi suspensa. Tá feliz da vida que vai poder ir lá para a França esquiar com os amigos e curtir uma degustação de vinho. Esse início de recuperação fez o primeiro-ministro do país de Gales, uma das nações que formam o Reino Unido, anunciar que vai relaxar restrições nas próximas 2 semanas. Uma das primeiras medidas vai ser a volta de público a eventos esportivos em ambientes abertos, como partidas de rugby. O governo local fala que já é possível olhar para o futuro com mais confiança, graças ao sucesso da campanha pela dose de reforço. Autoridades britânicas destacam também que o número de pacientes em unidades de terapia intensiva se manteve baixo. Não é só aqui no Reino Unido que a Ômicron dá sinais de que pode incomodar por menos tempo que as outras variantes. Nesse momento, é fundamental que a gente olhe também para a África do Sul, primeiro país a detectar a Ômicron. O gráfico mostra que no dia 24 de novembro, as infecções começaram a disparar. O pico foi 23 dias depois, em 17 de dezembro. Desde então, a taxa de contaminações vem despencando. Em menos de um mês, já caiu quase 75%. Claro que essa matemática não vai se repetir em todos os países. Depende de uma porção de fatores e medidas. Mas dá uma ideia de quanto tempo esse nosso novo estresse pode durar. Nesse momento existe um debate aqui no Brasil sobre a possível liberação dos chamados autotestes de Covid. A pessoa usa um kit específico para saber se está contaminada ou não. O que preocupa os infectologistas é que essa informação precisa ser transmitida de alguma forma para as autoridades de saúde. Isso é fundamental para que se saiba em que estágio se encontra a pandemia, senão é o apagão. E é desse jeito, informando o governo, que o Reino Unido faz. Há mais de um ano, o governo britânico distribui de graça teste de antígeno para a população.
Qualquer um no Reino Unido pode pedir o kit, pelo telefone ou pela internet. Chega em casa, mas a pessoa pode buscar numa farmácia se quiser. Nem precisa de pedido médico. Tá com sintoma, faz o teste. Tá sem, mas acha que pegou Covid, faz o teste também. O governo recomenda a testagem diária por 1 semana para quem teve contato com o infectado, mas ainda incentiva a população a se testar antes de ir para um lugar cheio. O kit vem com 7 testes e com instrução também. A gente precisa esfregar por 5 segundos em cada narina, lá no fundo, esse cotonete disponibilizado. Aí depois a gente pega o cotonete e bota no fundo desse recipiente, aperta e esfrega por 30 segundos. Na sequência, você fecha o recipiente e pinga nesse aparelhinho a solução. Aí você espera por 15 minutos, mais ou menos, e aí você tem o resultado. Se aparecer uma listra, a pessoa não está com Covid. Mas se forem 2, você está infectado. E listra nenhuma não deu certo, tem que repetir. A precisão passa de 80%. O governo pede para a pessoa registrar o resultado no site ou aplicativo em até 24 horas, negativo ou positivo. A equipe de rastreamento analisa e faz o cruzamento dos dados. As regras sobre isolamento aqui mudaram agora. A pessoa não precisa mais confirmar o autoteste positivo com um PCR. Basta se isolar imediatamente. A partir de segunda, o resultado negativo no 5º ou no 6º dia tiram a pessoa do confinamento. Agora, o Reino Unido só não aceita esse autoteste do governo na chegada de viagens internacionais. A pessoa precisa procurar uma empresa credenciada porque o governo exige um certificado oficializando o resultado. O viajante tem que fazer o autoteste pago no país até o 2º dia. Depois, se suspeitar do contágio, é só tirar a dúvida da mochila. Hoje, o primeiro-ministro britânico teve que pedir desculpas à Rainha Elizabeth. A imprensa britânica revelou mais 2 festas na sede do governo que violaram as regras contra a Covid. Só que desta vez, na véspera do funeral do príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth, em abril do ano passado. Boris Johnson supostamente não participou, mas pediu desculpas à Sua Majestade pela festa num momento de luto nacional. A imagem da rainha sozinha na igreja durante o funeral do marido comoveu o país. A Austrália cancelou pela 2ª vez o visto do tenista sérvio Novak Djokovic. O ministro da Imigração australiana, Alex Hawke, disse que foi por motivos de saúde e ordem, já que o tenista número 1 do mundo não apresentou nenhum comprovante de vacinação ao entrar no país. O ministro afirmou ainda que está buscando a deportação imediata de Djokovic. A defesa está tentando obter autorização para ele disputar o Aberto da Austrália. A seguir, o que os moradores da região metropolitana de Curitiba têm a ensinar a todos os brasileiros. O presidente Bolsonaro autoriza construções em áreas de cavernas. Morreu hoje em Manaus, aos 95 anos, o poeta Tiago de Mello. Tiago de Mello nasceu no município amazonense de Barreirinha. Dedicou a vida às palavras. Em 2018, recebeu destaque de personalidade literária do Prêmio Jabuti, pelo conjunto da obra e por ser referência na literatura regional brasileira. Entre os poemas mais conhecidos estão Silêncio e Palavra, A Lenda da Rosa e Os Estatutos do Homem, onde sugere transformar terças cinzentas em manhãs de domingo. Ele formulou, conceituou na sua poesia uma Amazônia. E ele se colocou diante do mundo, levando essa Amazônia para onde ele foi. A parte essa questão da sua luta pelas liberdades. Ele que saiu de Barreirinha, rompeu as barreiras do nosso estado, rompeu as barreiras do nosso país e levou a nossa cultura, a sua poesia para o mundo inteiro. Tanto que está sendo reconhecido por autoridades da cultura ao redor de todo o país e ao redor de todo o mundo. Tiago de Mello é o poeta da luz, é o poeta da transparência, é o poeta dos compromissos grandes, maiores, humanitários, marcados pelo sentimento da justiça. O poeta Tiago de Mello era membro da Academia Amazonense de Letras. Seus poemas foram traduzidos em mais de 30 idiomas. Ele era um apaixonado pela Amazônia e também pela simplicidade da vida. Toda a obra dele é um testemunho dele, do poeta,
sobre essa preocupação que ele tinha com a condição humana. Sobretudo, a preocupação que ele tinha com essa situação de injustiça que nós vivemos no nosso país e no mundo. O corpo do poeta será enterrado amanhã em Manaus. Tiago de Mello deixa um legado imensurável para a cultura brasileira. E eu acho que essa é uma grande lição que o Tiago deixa, né? É viver com uma vida mais autêntica. O amor ninguém agradece. Eu acabo de dizer para todos, é uma verdade muito profunda e muito simples ao mesmo tempo. Como é que você vai agradecer amor? Amor a gente planta no peito, o amor floresce. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro autorizou a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública em áreas de cavernas e permitiu a destruição, mesmo daquelas que os órgãos ambientais classificam como de relevância máxima. No subterrâneo de regiões de todo o país está um ambiente desconhecido pela maior parte da população, mas de grande importância para a história da humanidade e para a diversidade da vida. Os pesquisadores chamam a atenção para a necessidade de proteção dessas cavernas. Numa dessas cavidades é que foi localizado o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas. Elas guardam uma história, né, dos nossos antepassados, das espécies que viveram, né, no passado aqui no nosso país e também diversas espécies que são exclusivamente encontradas nesses ambientes. Elas também acabam contendo espécies que têm grande importância ambiental, por exemplo, morcegos. Eles predam insetos que podem ser pragas agrícolas, eles polinizam, dispersam sementes. Hoje são mais de 21.500 cavernas conhecidas no Brasil. O maior número delas fica em Minas Gerais. Mas a comunidade científica está preocupada com ambientes como esse, espalhados pelo Brasil. Especialistas afirmam que as cavernas estão ameaçadas com a assinatura de um decreto do governo federal que autoriza a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública em cavidades naturais semelhantes a essa aqui. O decreto assinado na última quarta pelo presidente Jair Bolsonaro revoga a regra de que cavernas classificadas com um grau de relevância máximo não podem sofrer impactos irreversíveis. Segundo o texto, as cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância máximo somente poderão ser objeto de impactos negativos irreversíveis quando autorizado pelo órgão ambiental licenciador competente. E o empreendedor deverá fazer medidas compensatórias. Também não pode haver a extinção de espécie que habita a cavidade impactada. Mas os especialistas ressaltam que o novo decreto permite a reclassificação por órgãos estaduais da relevância das áreas durante o processo de licenciamento. A gente sabe que muitos estados não têm corpo técnico suficiente, não é equipado suficiente para fazer essas análises. Então, e outra preocupação também é que um órgão federal ele tem mais visibilidade nas tomadas de decisão. Os órgãos estaduais têm menos. Em 2008, no governo Lula, houve mudança na lei sobre as cavernas no Brasil, também criticada pela comunidade científica. O decreto, na época, definiu a classificação das cavidades naturais em categorias de maior e menor relevância. Somente as áreas de máxima relevância ficavam protegidas de intervenções. Ele já era tido pela comunidade, pela sociedade civil ambientalista, como permissivo. Então ele já não era um instrumento adequado. A gente já estava discutindo como aprimorar ele. E aí vem esse decreto aí atropelando. A Associação Nacional dos Servidores de Meio Ambiente repudiou o novo decreto e disse que há riscos de perdas insubstituíveis ao patrimônio cultural, biodiversidade e geodiversidade. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente declarou que a mudança cria a possibilidade de investimentos em projetos estruturantes fundamentais, geradores de emprego e renda, como rodovias, ferrovias, mineradoras, linhas de transmissão e energias renováveis.
A ambientalista Sueli Araújo, do Observatório do Clima, afirma que a possibilidade desses empreendimentos coloca em risco a proteção das cavidades naturais. Ele passa a admitir empreendimentos de infraestrutura junto a essas áreas e passa a admitir mineração, o que é um absurdo, minerar por exemplo, uma caverna que seja única. Nenhuma compensação vai ser satisfatória no caso das cavernas de relevância máxima. Essa é a questão. A Eliana Marques tem a previsão do tempo para o fim de semana, mas você queria iniciar falando de uma temporada, né, Eliana, que está começando no Brasil. Boa noite. Boa noite para você também, Ana Luísa, para o Bonner e para todos. Exatamente, a temporada de raios, que no Brasil é agora, no verão. Só nesse começo de mês já foram registrados quase 4 milhões em todo o país. Monitoramento e alertas de desastres naturais. Parte de São Paulo, do Rio e o sul de Minas vão ter um pouco mais de chuva, por isso não dá para descartar algum problema. E no norte mineiro, os rios ainda estão cheios. As instabilidades também vão aumentar no leste da região sul. Volta a chover em Porto Alegre, mas onde fica chuvoso mesmo é em Florianópolis e em Curitiba, Ana Luísa. E quem vai ter um fim de semana de sol, Eliana? Olha, muita gente, viu? A previsão é de sol o sábado inteirinho, em grande parte aqui da Bahia, passando pelo Tocantins, Goiás, Minas, Espírito Santo e do litoral norte do estado do Rio até a região dos Lagos. Também nessa faixa amarela entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e no oeste do Rio Grande do Sul. Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e Vitória são as capitais ensolaradas. São Paulo e Rio terão sol e calor também, com pancadas de chuva de verão. E o fim de semana vai ser de praia. Em Balneário Camboriú, chove mais amanhã e menos no domingo. A mesma coisa em São Sebastião. Em Angra dos Reis, menos chuva ainda e fica bem quente. Em Guarapari e Porto Seguro, mais sol que chuva. E em Maragogi, mais nuvens amanhã, com pouca chuva e muito sol no domingo. Amanhã eu estou de volta, então até lá. E uma boa noite a todos. Boa noite para você, Eliana. Obrigado. Faz quase 2 anos que os moradores da região metropolitana de Curitiba têm convivido com racionamento de água. É um esquema de rodízio no abastecimento. Quase 2 anos. Mas a partir da semana que vem, eles vão ter uma folguinha. Vão ter direito a 1 dia a mais por semana com água nas torneiras. Em parte por causa dessas chuvas de verão que a gente tem visto aí. Mas também porque esses brasileiros lá da região de Curitiba aprenderam muito com a escassez. E eles têm muito a ensinar. Na casa do Ricardo, a água que cai do céu vai direto para a calha e depois para esse tambor de 350 litros. Ele também reaproveita o que sai da máquina de lavar roupas e até a água usada para higienizar frutas e verduras. De pouco em pouco, consegue economizar 3 mil litros por mês. Então eu utilizo para lavar calçada, no vaso sanitário, para lavar carro, eventualmente, para jardinagem. Atitudes assim se multiplicaram em Curitiba e região durante a crise hídrica. Só no último trimestre, os moradores economizaram, em média, 18%. Isso representa 7 bilhões e meio de litros d'água no total. Esse é o 3º ano com racionamento de água para 3 milhões e 600 mil moradores. As chuvas recentes na região leste do Paraná ajudaram a encher os reservatórios, que pela primeira vez desde fevereiro de 2020 passaram de 70% da capacidade. A meta é chegar a 80%, o que permitiria acabar o rodízio. Para juntar toda essa água aí, o envolvimento dos moradores tem sido fundamental. A Gledes é síndica desse condomínio e linha dura com qualquer desperdício no prédio. Sou fiscal da água. O prédio passou por várias adaptações. Hoje, a água que iria fora é armazenada em baldes, galões e numa grande caixa d'água. Além disso, a leitura do hidrômetro é feita 3 vezes por dia. Se há alguma irregularidade, alguma alteração fora do padrão, a gente vai ver o que está acontecendo. Os novos hábitos geraram uma economia também na taxa de condomínio. 28% mais ou menos de redução de custo.
Esse especialista afirma que o uso racional da água, sem desperdício, é urgente e para todos. Quando a gente está usando água de forma desnecessária e as pessoas ao lado estão precisando e nós mesmos acabamos tendo um corte de água no nosso uso, a gente passa a perceber a necessidade que a água faz na nossa vida. Muito fácil abrir a torneira sem nem pensar de onde ela vem, mas a gente tem que ter consciência disso sim. E consciência, o Pietro, de 6 anos, tem de sobra. A gente não demora no banho, a gente, depois de escovar os dentes, desliga a água. O uso da água virou assunto na escola. E o que ele aprendeu em sala de aula, aplica em casa. Eu chamo meu pai, pai, toma banho rápido, por favor. E aí em casa a gente foi mudando também os hábitos de acordo com o que ele comentava em relação ao que ele tinha aprendido na escola. Afinal, o Pietro sabe bem que todo esse cuidado garante o futuro dele e do planeta. A água é muito importante para a nossa vida. Se a água não existe, ninguém existe. O governo federal publicou hoje um decreto que abre caminho para um empréstimo às distribuidoras de energia elétrica para compensar as perdas que tiveram com a crise hídrica. O rombo nas contas das empresas passa de 14 bilhões de reais. Mas, segundo a associação que representa o setor, o financiamento não vai chegar a tudo isso. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai estipular o valor final desse empréstimo e quanto vai ser cobrado dos consumidores nas contas de luz. Em novembro, as vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,6% na comparação com o período anterior. Essa segunda alta seguida, depois de 2 quedas, ficou acima das expectativas do mercado financeiro. De janeiro até novembro do ano passado, o comércio acumulou uma alta de 1,9%. O governo federal está considerando a possibilidade de aumentar o fundo eleitoral, o dinheiro público que financia campanhas dos candidatos. Seriam 800 milhões de reais, além dos 4 bilhões e 900 milhões aprovados pelo Congresso no orçamento. No centro da discussão está uma interpretação de técnicos da Câmara dos Deputados sobre a obrigatoriedade de o governo cumprir valores que estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, aprovada, estabeleceu o fundão de 5 bilhões e 700 milhões. Na época da votação do orçamento, parlamentares que defendiam um valor menor consideraram que a LDO autoriza, mas não obriga, o uso do valor total. Nas últimas eleições presidenciais, em 2018, o fundo eleitoral somou 2 bilhões de reais. Você vai ver a seguir, os brasileiros quase esquecem a existência dos cheques. Pela primeira vez, a moeda americana estampa a imagem de uma mulher negra. Milhares de indianos se banharam hoje nas águas do rio Ganges para marcar o início de um dos maiores festivais religiosos do mundo. O festival Magh Mela dura 47 dias. Os hindus acreditam que o mergulho nas águas do rio sagrado ajuda a expiar os pecados e os erros cometidos. Uma das maiores concentrações foi na cidade de Varanasi, que, segundo a religião hindu, teria sido fundada pelo deus Shiva. O Natal passou, o calendário virou e muitas pessoas que se mobilizaram em ações solidárias no fim de 2021 pararam de fazer doações. O resultado disso é o desamparo de famílias brasileiras que dependem dessa ajuda para viver. A fome segue caminhos tortuosos. Pode entrar, tudo bem? Para a bagunça. Imagina, licença. A Selma sofreu um acidente e não tem como trabalhar. Recebe o benefício do INSS, mas o pouco dinheiro que entra não é suficiente para abastecer os armários ou a geladeira, que nem prateleira tem mais. Estou vivendo doação. Comunidade, meus vizinhos, as pessoas estão me ajudando, mas está meio complicado. No prato dos filhos da Maria Fernanda, a mistura é a salsicha. Meu maior medo é meu filho pedir o que comer e não ter. Faz 20 dias que esta associação no bairro Cidade Dutra, em São Paulo, não recebe doações. Só hoje, na parte da manhã, nós recebemos 10 pessoas atrás de alimento e corta o coração da gente que é líder comunitário falar não.
queda nas doações de cestas básicas para as comunidades carentes no país se agravou agora no início de janeiro. Por ser um mês de férias, as doações geralmente caem nesse período. Mas o prolongamento da crise econômica tem piorado essa situação. E já não é raro encontrar pessoas que antigamente doavam e agora precisam receber doações. É o caso da Ruth, que já ajudou muita gente. Hoje está na fila para receber cesta básica. Tem dia que a gente não tem um café para tomar, sabe o que é isso? Pular uma refeição também já se tornou hábito na casa da Antônia. É duro você ver a sua filha, mãe, me dá um dinheiro comprar um pão, alguma coisa para nós comer, e a gente não ter esse dinheiro. No ano passado, as doações chegavam toda semana na Central Única das Favelas, na Brasilândia. Agora, só uma vez por mês. Agora a gente tem que fazer uma outra triagem, que é selecionar aquela pessoa que extremamente já está precisando, mas a que está mais precisando ainda. O problema se repete no Rio de Janeiro. O presidente da Voz das Comunidades, René Silva, conta que as doações caíram 60% nas últimas 3 semanas. É importante também que a gente possa falar, Elaine, sobre a necessidade de mobilizar as empresas, de mobilizar o poder público, mobilizar as instituições grandes para que essas instituições possam suprir essa necessidade do brasileiro. Opinião que é compartilhada pela Paula Fabiani. Ela é presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, que presta consultoria às famílias, empresas e organizações que queiram contribuir de alguma forma com causas sociais. Acho que é necessário que a sociedade tenha mais campanhas de engajamento das empresas e o próprio governo tenha políticas públicas. Eletrônicos de pagamento têm crescido aqui no Brasil. Os cartões de débito e de crédito foram ocupando mais e mais espaço nas carteiras, nas bolsas, nos bolsos das pessoas. Mas um número apurado pela Federação dos Bancos revelou uma situação que foi se consolidando nesse contexto. A gente praticamente esqueceu que existe um pedaço de papel chamado cheque bancário. Lá se vão 25 anos que o Celso passou de empregado a patrão. A fábrica de móveis na Zona Sul de São Paulo começou de um jeito bem camarada. Ele fazia vale, né? E as pessoas cumpriam o vale. Como é que era o vale? Pagavam o vale. O vale é um papelzinho que a pessoa escrevia atrás, o nome, o endereço, o valor que ele tinha que pagar. Era um sistema que nem era contabilizado. A fábrica cresceu, se diversificou, mas nenhuma transformação foi tão radical quanto a que aconteceu na boca do caixa. Então as coisas evoluíram para o cartão de crédito. E hoje 90% ou 95% é cartão de crédito. Os cheques, ainda aceitos por aqui, são minoria, não por vontade do empresário. Eu preferia cheque. Por quê? Porque eu vou ter mais lucro. O móvel vai ficar até um pouco mais barato. Por quê? Porque eu posso fazer um desconto maior. Mas essa é uma exceção à regra num mercado cada vez mais digital, o de meios de pagamentos. Seja para comprar numa loja ou aqui, no carro de cachorro-quente do César, que em 6 anos de trabalho na rua nunca pegou num cheque. Eu aceito cartão de débito, cartão de crédito, de vez em quando entra algum Pix, né? E dinheiro, né? O Adilson já é de uma geração que não precisa mais de tanto espaço na carteira. Nunca tive um talão. Mas já viu? Já vi, do tempo da minha avó. Nem faz tanto tempo assim que o consumidor descarregava o talão de cheque numa loja para fazer uma compra parcelada. A Rosana ainda se lembra do pré-datado. Dívidas grandes, né? Geladeira, máquina de lavar, essas coisas. Os cartões de crédito e de débito foram o primeiro passo nessa mudança que está transformando os cheques em coisa do passado. O lançamento do Pix em 2020 só ajudou a manter a trajetória de queda no número de cheques compensados no país nos últimos 26 anos, segundo a Federação Brasileira de Bancos. Uma derrocada visível no gráfico de 93% entre 1995 e 2021. Hoje é mais fácil ver dinheiro na mão do que um talão de cheques no bolso de quem ainda não abandonou essa forma de pagamento. Pago, meu dentista paga talão de cheque. Não uso muito, mas tem. Até o empresário que gostaria de receber mais cheques admite. Não põe um talão na carteira faz tempo. Quando você vai pagar alguma coisa, você usa cheque? Não. Não, por quê?
Eu nem tenho, não, eu tenho um talão de cheque escondido em algum lugar. O senhor sabe onde está? Mais ou menos, não tenho certeza. Nos Estados Unidos, acaba de acontecer uma mudança histórica no dólar. Pela primeira vez, moedas estampam a imagem de uma mulher. E uma mulher negra, conhecida pelo talento, pela força e pela inquietação. Maya Angelou, escritora, poeta, ativista, professora, atriz da Broadway, dançarina e a primeira condutora negra de bondes em São Francisco. Em 1969, chamou a atenção do mundo com a publicação de sua autobiografia Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, na qual revelou como o racismo nos Estados Unidos marcou a vida dela. I am the hope and the dream of the slave. Eu sou a esperança e o sonho dos escravos, então lá vou eu. Em 1993, Maya se tornou a primeira mulher negra a escrever e declamar um poema na posse do presidente Bill Clinton. Ela escreveu mais de 30 livros e morreu em 2014, aos 86 anos. Todos os dias, os americanos carregam na carteira notas e moedas que mantêm viva a imagem de homens que marcaram a história do país. George Washington, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin. E a partir de agora, o dinheiro americano vai lembrar também mulheres que ajudaram a transformar o país. Maya Angelou estampa a moeda de 25 centavos, que é a mais usada no dia a dia, e inaugura o programa da Casa da Moeda, que vai homenagear 20 mulheres nos próximos 4 anos. Segundo a curadora do Museu de História e Cultura Afro-Americana, Angela Tate, essa ideia mostra o progresso da história, como americanos continuam contestando, formando e reformando e revendo a forma como se enxergam. A próxima homenageada será a física e astronauta Sally Ride, primeira americana a ir ao espaço em 1983. Depois vem Wilma Mankiller, primeira mulher a chefiar a chamada Nação Cherokee, a maior das 3 tribos nativas reconhecidas pelo governo americano. Em seguida, Nina Otero Warren, que liderou o movimento pelo direito ao voto das mulheres, principalmente de origem hispânica como ela. Por fim, ainda em 2022, as moedas terão o rosto de Anna May Wong, a primeira atriz de origem chinesa a estrelar filmes de Hollywood. Nesta escola, no bairro do Harlem, em Nova York, a moeda com Maya Angelou virou tema de debate e gincana. Os estudantes que trouxerem a nova moeda aqui vão ganhar um prêmio. Eu brinco com a diretora Elizabeth Nuzolis. Você quer tanto ver a nova moeda que colocou um exército inteiro atrás dela? Assim que um estudante encontrar a moeda, nós o traremos na biblioteca para escolher um livro de presente. Não há nada melhor que um livro novo e a alegria da descoberta da leitura, disse ela. Elizabeth Borges concorda. É muito difícil para encontrar moeda, mas eu vou encontrar moeda. Se você encontrar moeda e trouxer a moeda, que livro você vai escolher? Eu vou escolher um livro da Maya Angelou. O Jornal da Globo é depois de Festival Ano Novo. Boa noite. Boa noite para você. Bom fim de semana.